Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Muito bem, na nossa última conversa a gente dizia então que São Paulo se torna o grande apóstolo, né? Por quê? Porque ele percebe e assume que foi enviado por Jesus Cristo, né? A cumprir a missão que ele tinha, né? Pensado desde sempre. As escamas caem dos seus olhos. Exato, né? E é justamente nesse ponto que nós paramos, quando então ele é batizado por Ananias, ele está em Damasco, e ele começa ali a percorrer as sinagogas, a conversar com as pessoas. Claro, ele vai criar um estranhamento muito grande nos cristãos, aliás, nos seguidores de Jesus. A gente faz sempre essa ressalva, porque nesse momento os seguidores de Jesus, eles eram chamados de os santos ou os fiéis, né? A gente do caminho, né? Porque estava no caminho de Jesus Cristo, mas ainda não de cristãos, né? Depois, mais para frente um pouco, que eles vão receber, então, que nós receberemos esse nome. Mas então, São Paulo começa ali a sua pregação em Damasco, vai gerar estranhamento das pessoas que faziam já parte desse grupo de seguidores de Jesus, e os judeus de Damasco vão falar: espera aí, a gente tem que silenciar esse sujeito. Então, Atos 9, 23 vai dizer o seguinte: decorridos alguns dias, os judeus deliberaram em conselho matá-lo, matar Paulo. Essas intenções chegaram ao conhecimento de Saulo. Guardavam eles as portas de dia e de noite para matá-lo. Mas os discípulos, tomando-o de noite, fizeram-no descer pela muralha dentro de um cesto. Então, os amigos, né? A gente falava da importância dos amigos para a gente viver em comunidade, né? E assim, eu fico pensando na imagem de Paulo mesmo, né? Porque ele era conceituado, ele era do Sinédrio. Descer escondido num cesto, né? Aí ele começa uma mudança radical, né? E a gente vê isso em vários outros personagens da Bíblia, o próprio Moisés, todos, né? Que tiveram um encontro com Jesus, né? Com Deus. Sim. Tiveram um momento deles saírem até da posição que eles estavam, né? Mas aqui nesse momento a gente quer falar de um personagem que foi essencial para São Paulo: Barnabé. Barnabé foi fundamental para que ele fosse aceito no grupo desses fiéis que seguiam Jesus. No versículo 27, né? Então Barnabé, levando-o consigo, apresentou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho e que lhe havia falado, e como em Damasco lhe pregara com desassombro o nome de Jesus. E daí por diante, Saulo foi aceito ali no grupo daqueles fiéis que seguiam a Jesus. As pessoas que tinham ressalva, que tinham medo, com a apresentação de Barnabé, aceitam a presença de São Paulo ali no meio deles. Aí vai passar um tempo, né, cerca ali de uns 3 anos mais ou menos. Claro, São Paulo, enquanto isso, continuava fazendo as pregações ali por perto, tudo, mas passa então algum tempo e aí vão começar as viagens missionárias de São Paulo. E o primeiro companheiro nessas viagens missionárias vai ser justamente Barnabé, junto com ele João Marcos, que é o evangelista Marcos, né? Então, eles vão juntos nas primeiras viagens missionárias de São Paulo. Depois, Marcos sai do grupo, continua só Paulo e Barnabé. Então, Barnabé, de fato, foi uma pessoa muito importante, principalmente nesse início do ministério de São Paulo, né? Para validá-lo, né? Para que realmente ele se converteu, né? É como se fosse uma carta de crédito que ele dava no meio ali dos fiéis, dizendo: não, pode confiar que ele realmente se converteu, né? E a gente tem aqui até uma cronologia e um pouco a sequência de citações dessas várias viagens missionárias, e quem fez pra gente, né, essa triagem, esse trabalho assim de ir pensando mesmo, né? Pesquisa, isso, né? Essas citações foi o Padre Evandro, até a gente deixa um abraço aí pro Padre Evandro, que está sempre com a gente, né? Então Deus abençoe seu ministério, Padre.
Então, eu vou lendo aqui para vocês mais ou menos a ordem de algumas citações, tá? Dessas viagens missionárias. Então, a primeira viagem missionária de Saulo com Barnabé, que foi ali durante os anos 45 até 48, um pedaço aí de 49, para onde eles foram? Chipre, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, né? Então, essas várias viagens, elas estão narradas principalmente em Atos, a partir do capítulo 13 até capítulo 14, versículo 25. Ali a gente vai ver a narrativa dessa primeira viagem missionária e as várias localidades por onde São Paulo passou. Depois a sua segunda viagem missionária vai estar narrada em Atos 15, mas é interessante que nessa segunda viagem tem aqui um detalhe muito, muito bacana, que São Paulo vai dizer para Barnabé: vamos voltar àquelas comunidades que nós visitamos para ver como é que elas estão. Então, aqui uma coisa interessantíssima do missionário São Paulo, ele não ia só viajando e falando, anunciando o nome de Jesus, mas ele ia de fato fundando comunidades. E aqui o grande segredo de São Paulo, a gente fala um pouquinho mais disso no nosso último bate-papo, né, dos exemplos que São Paulo nos deixa, mas aqui está o grande segredo de São Paulo, né, de fazer com que a palavra de Deus corresse. Então ele ia até um lugar, visitava aquelas pessoas, falava, ele anunciava Jesus, fundava ali uma comunidade e ia para outro lugar e deixava ali pessoas tocando barco. Mas ele não deixava as pessoas tocando barco e virava as costas e nunca mais voltava. Tanto isso é verdade que a gente vê aqui a quantidade de cartas que São Paulo escreveu. Ele plantava, mas ele voltava para regar aquilo que ele tinha plantado. Exatamente. Então, a segunda viagem missionária de São Paulo, claro que ele visita outros lugares, mas uma parte dessa segunda viagem missionária é sim para fundar outras comunidades. Outra parte é justamente para rever aquelas que já haviam sido fundadas anteriormente. Então, nessa segunda viagem, aí ele está junto com Silas, né? Então não é mais Barnabé que está sempre com ele. Barnabé deixa São Paulo no meio aí dessa segunda leva de viagens que ele vai fazer e entra um novo companheiro que é Silas. Isso vai ser por volta ali dos anos 49 a 52. Eles vão a Síria, Cilícia, Derbe, Listra. Lá em Listra eles vão encontrar Timóteo, né? Então até tem lá as cartas de Timóteo, 2 cartas. Então Timóteo é uma pessoa importantíssima também na evangelização, alguém que continuou aquilo que São Paulo tinha iniciado, um exemplo também para nós de missionário. Ele vai a Icônio, Frígia, Galícia, Troade, Filipos, né? E lá em Filipos ele vai ficar preso, e enquanto ele está preso lá em Filipos, ele vai escrever a carta aos Filipenses, e é uma carta que fala de alegria, né? Da alegria de anunciar o Evangelho, da alegria de perceber que mesmo preso, a palavra de Deus não se prende. E ele até vai falar nessa carta, ele: olha, eu estou preso, eu sei que tem gente que está falando por aí, se eles estão falando só para me azucrinar as ideias, só para dizer a gente prega melhor que você, não importa. Importante é que a palavra de Deus seja sempre anunciada, né? Então, que exemplo para nós que muitas vezes somos ciumentos com o dom que é de Deus, né? Deus nos dá, mas é de Deus o dom. E a gente não quer dividir com ninguém. Ai, estão falando. Olha, se estão falando em nome de Jesus e ele está sendo conhecido e amado, deixa que falem, né? Então, São Paulo nos deixa aí essa grande lição quando estava preso em Filipos, nessas viagens que ele está fazendo, né? A missão, agora sim, quando a gente fala da missão de São Paulo, daí tem uma terceira viagem também, né, que ele fez. Mais importante a gente pensar o seguinte, até tem lá uma citação em 1 Coríntios 9, 22, uma citação que nós conhecemos bastante, que ele vai dizer assim: fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso eu faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Então São Paulo, ele foi pregar em Atenas, e lá ele falou com poetas, com filósofos, com pessoa muito esclarecida, e ele falou em termos, né, que seria então aceito
por aquele auditório, por aquela assembleia. Depois ele foi falar com pessoas mais simples, ele usou de um discurso, de uma linguagem mais simples. E quando ele falava, ele era extremamente convincente. Tudo bem, de vez em quando ele era um pouco cansativo, até tem aquele episódio do menino lá que quase, aliás, que morre, né? O Eutico. Quer dizer, São Paulo fala demais, se prolonga no discurso, o menino pega no sono, cai morto do 3º andar, né? Enfim, mas mesmo às vezes se prolongando muito na conversa, São Paulo era também uma pessoa extremamente eloquente na sua fala, tanto assim que Atos 26, quando ele começa a fazer a sua defesa, né, do porquê ele tinha se tornado então de um fariseu, de um perseguidor da igreja, a alguém que anunciava e que pregava e que acreditava na ressurreição, ele vai falar para o rei Agripa, fazendo a sua defesa, mas ele aproveita ali também para tentar converter o rei. E é interessante que o Agripa vai dizer assim para ele, olha Saulo, Atos 26, no versículo 28, disse então Agripa a Paulo, por pouco não me persuades a fazer-me cristão. Né? Então, vê que ele tinha um discurso que agradava tanto aqueles menos cultos, como aqueles muito cultos e inclusive autoridades e reis. Então, esse é um missionário. É incrível, né? Porque ele tem tantas frases, tantos momentos que ele fala coisas em que ele diz da imperícia dele no falar, né? Sim. Me apresentei cheio de fraqueza, imperito no falar, confiante apenas no meu Deus. Em outros momentos ele fala assim, o bem que eu queria fazer eu não faço. O mal que eu não gostaria sempre está perto de mim, me deixando fraco e tal. Existe um espinho na minha carne, né? Que Sim. me fere, que me machuca. Então ele tem muitos momentos assim que ele... Eu acho que esse é o segredo também, né? De ele evangelizar e ele falar, como você leu aí, com os fracos sendo fraco, com os fortes sendo forte. Então ele tem um discurso que gera no outro uma empatia, uma aproximação, né? Ele não se coloca como alguém totalmente resolvido, totalmente... Então caí lá no caminho de Damasco, Deus tirou as minhas escamas, Jesus tirou as minhas escamas e hoje eu sou, né, me considero o maioral. Não, ele se coloca como fraco também, né, no meio dos fracos. Então ele tem um discurso que é um discurso muito próximo das pessoas que ele está ali querendo evangelizar. Né? Sim, ele vai falar a sabedoria do mundo, quer dizer, a sabedoria dele, a sabedoria que ele mesmo sabia que tinha, ele fala, a sabedoria do mundo é loucura. Quando ele fala que é esterco, né, como é que é? Eu tenho como esterco tudo. É lá em Filipenses, né, né? Quando ele fala assim, ó, tudo isso eu considero como nada, todo conhecimento, tudo que pode ser dado humanamente falando, pelos nossos estudos, pelos nossos esforços. Veja, não é que São Paulo está dizendo pra gente, ó, não precisa estudar, não. Tanto que lá na carta aos Coríntios, quando ele fala a respeito dos dons, ele vai falar, aspirai aos dons, quer dizer, busca, estuda, queira, deseja, vai atrás. Entretanto, ele vai dizer, mas apesar de tudo que a nossa condição humana pode nos dar, tudo isso eu considero como nada em comparação do conhecimento muito maior, que é o conhecimento de Jesus Cristo. Então, se esforce sim, mas se esforce. E daí até ele vai falar também na carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele fala um pouco a respeito, ele faz uma comparação com os atletas. E é bonito que ele fala assim, ó, 1 Coríntios 9, a partir do 24. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Então, aqui ele está falando, ó, você tem que se esforçar. É importante que você se esforce, que você estude, que você vá atrás, que você busque uma vida de santidade. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Então, eu termino aqui
é com essa frase, né, com esse trecho aqui de São Paulo, dizendo, olha, a gente tem sim que se esforçar. Então, ser missionário é isso, é se esforçar, é fazer a nossa parte, é correr, mas não é correr dando tiro para todo lado. Precisamos ter... Não dá um soco no ar, né? Ele fala isso também. Exato, ele vai dizer isso, né? Então, eu não dou golpes, mas não no ar. Eu corro, mas não sem rumo certo. Então, por isso ele fica, né, assim que ele se converte, ele fica ainda ali uns 3 anos só pregando ali Jerusalém, Damasco. Depois que ele se prepara, né, aí ele vai para as missões mais longas, para as viagens mais longas e para as formações de comunidades, porque tem que ter uma meta, e a meta para São Paulo ela é muito clara. A palavra de Deus ela tem que se espalhar por todo o mundo, não tem que ficar presa, não tem que ficar retida nele. Então, imponha-se certos limites, faça certos sacrifícios, estude, pesquise, vá atrás, se canse, mas sabendo que é Deus que faz. E não se canse num excesso de porque eu tenho que fazer. Não, é Deus. É sempre Deus que vai à nossa frente, que vai abrindo os caminhos. Mesmo assim, eu preciso saber qual é, né, esse caminho. E o próprio Deus vai indicar. Um homem muito interessante, me lembrei aqui de uma outra passagem, em que eles estavam indo para um lugar, mas o Espírito Santo os chama e fala, não, vai para outro. Então, assim, tenho meu plano? Tenho. Que rezei e pedi para Deus, Deus me colocou aquele plano, mas sensível, porque Deus pode mudar de ideia. E aí eu tenho que estar aberto às mudanças de Deus. Exato. É isso. Amém? Amém. Até mais.